E eu comecei algumas semanas atrás falando aqui sobre confrontação. O momento que Deus decide cercar o homem para definir algumas das suas posturas. E falei hoje pela manhã sobre Jacó. Não sei quem assistiu o culto em casa. Levanta a mão quem viu o culto hoje pela manhã. Obrigado, Deus abençoe. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre um outro camarada que Deus confrontou. Eu disse no início de junho que eu não iria pregar todos os domingos, obviamente, mas todos os domingos que eu pregar por alguns dias aí, nós vamos falar desse assunto. A gente tem que acordar. Então abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo de número 3. Deuteronômio, capítulo de número 3. O texto base da nossa reflexão é Amós 4,12, que diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Daqui a pouco eu explico. Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 diz assim: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vocês, e não quis me ouvir. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste assunto. Dá para dizer amém? Diga comigo: Senhor, fala com a gente. Amém. Sente um pouquinho, eu vou buscar ser sucinto. Em Amós capítulo 4, o Senhor revela para Israel que ele havia permitido alguns juízos sobre a nação, para que eles se arrependessem dos seus pecados, da sua idolatria, da sua impenitência, da sua prostituição, do seu desvio. E o Senhor diz: eu enviei sobre vocês a saraiva e vocês não se converteram, e enviei a guerra e vocês não se converteram, e permiti a seca e vocês não se converteram. 5 juízos ele envia sobre Israel para gerar conversão, e nos 3 primeiros ele diz: todavia, nem mesmo assim, todavia vós não vos convertestes. Nos 2 últimos ele diz: todavia, nem mesmo assim vós os convertestes. Ele começa a enfatizar a dureza do coração do povo de Israel, e chega um momento que Deus diz assim: já que vocês não se converteram pelos meus juízos, então eu vou pessoalmente, e eu farei isso, e porque eu farei isso, então se preparem para terem um encontro comigo. É uma mensagem muito dura de Deus para Israel. Depois eu falei sobre o momento que Deus conversa com Adão no Éden,
e lhe confronta por causa do seu pecado, do seu desvio, da sua desobediência e da quebra do pacto que o Senhor havia estabelecido. Até disse, algumas pessoas criam uma série de confusões sobre o fruto que Adão comeu, e alguém resolveu estabelecer que era uma maçã, e na verdade o que importa não é o fruto, é o princípio da obediência quebrado. É isso que está em questão ali. Hoje pela manhã eu falei sobre como Deus espera 21 anos para confrontar Jacó e corrigir um problema do seu passado, porque Deus não pode liberar o teu futuro enquanto o teu passado não estiver resolvido. Resolve. Vamos ver um pouquinho agora sobre Moisés. Moisés é provavelmente o homem no Antigo Testamento com maior nível de autoridade espiritual e de uma incrível intimidade com Deus. O fato de Arão e Miriam falarem mal de Moisés em casa fez com que o Senhor chamasse Arão, o sumo sacerdote, e Miriam, a profetisa, para a frente da tenda para confrontá-los. E o Senhor diz assim: como vocês ousam falar contra o meu servo Moisés? Números capítulo 12. É um nível de autoridade espiritual incrível. Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face. O texto literal é boca a boca. É como uma respiração boca a boca mesmo. O Senhor inspirava em Moisés aquilo que ele queria comunicar. 5 vezes Deus decidiu punir o povo hebreu no deserto. 5 vezes Moisés intercedeu e Deus mudou de ideia. Olha o nível de autoridade. 5 vezes Deus toma uma decisão acerca de Israel no deserto. 5 vezes Moisés interpela o próprio Deus e Deus muda de ideia. Teve um momento que Deus falou assim: Moisés, eu vou matar esse povo, e de você eu vou fazer uma nação mais poderosa. Olha que proposta. Não seria a descendência de Abraão, seria a descendência de Moisés. E Moisés diz assim: se o Senhor destruir esse povo, os inimigos dirão que o Senhor os tirou do Egito e não teve poder para fazê-los entrar em Canaã, e por isso os matou. E o Senhor diz: tudo bem, eu vou deixar o povo vivo, mas no dia da minha visitação eu trarei conta deste tempo. Tem um outro momento que Deus está tão decidido a destruir o povo que Moisés entra na frente e diz assim: se o Senhor vai matar o povo, risca o meu nome do teu livro. Me tira da lista da salvação. É muito forte. E o Senhor diz: não, Moisés, eu tirarei do livro, ou do meu livro, aquele que se rebelar contra mim. Então veja que há uma relação muito íntima de autoridade de Moisés e de intimidade com Deus. Mas esse texto que nós lemos mostra para nós que chega um momento que Moisés vai pedir por ele. 5 vezes ele pediu pelo povo e Deus mudou de ideia. A única vez que ele foi pedir por ele, o Senhor disse assim: não me toca mais nesse assunto. É quando o Senhor decide que Moisés não vai entrar na terra prometida. Sobe o Monte Pisga, de lá olha para o Líbano, para o Monte Nebo, contempla a terra que eu disse que daria ao povo,
a terra pela qual você fez o povo atravessar o deserto, olha, vê, porque você não vai passar daqui, você não pisa lá. E Moisés diz: não, Senhor, olha tudo que eu passei, agora que eu estou na divisa, o Senhor não quer me deixar entrar? E ele diz assim: o Senhor se indignou contra mim, por causa de vocês. E o Senhor disse: não me toca mais nesse assunto. Mais íntima que seja a nossa relação com Deus, e mais elevada que seja a autoridade espiritual que Ele nos dispõe, Ele também age com confrontação em relação àqueles a quem Ele confia responsabilidades. Moisés, sem sombra de dúvida, é uma das grandes figuras da Bíblia e, como eu disse, a maior autoridade espiritual do Antigo Testamento. Um dos maiores nomes da história de Israel, com o nome de Abraão e o nome de Davi. Abraão é o pai da nação, Davi é o grande rei de Israel, Moisés é o grande libertador e legislador. Quando o Senhor fez uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 15, lá no versículo 13, no versículo 8 o Senhor disse assim: a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti, e eu te darei toda esta terra e a tua descendência. Depois o Senhor diz no versículo 13 a Abraão: porém a tua descendência será escrava numa terra estranha por 430 anos, até que se cumpra a medida da abominação dos amorreus. E quando o tempo se cumprir, eu descerei e libertarei o meu povo, e o trarei e o farei possuir esta terra. Pela manhã eu falei sobre Jacó e mostrei como Jacó descobre que o seu descendente José, seu primogênito, agora era o segundo no governo do Egito. Ele era, vamos chamar de o primeiro-ministro do império mundial da época, que é o Egito. E Jacó decide descer para o Egito com todos os seus filhos e com toda a sua família, e reencontra-se com José. E a Bíblia Sagrada diz que José orienta a Jacó, seu pai, e aos seus irmãos, que quando o faraó perguntasse qual era o trabalho e a função que eles desenvolviam, que eles respondessem ser pastores de ovelhas, porque os egípcios não gostavam dos pastores de ovelhas. Mas então, é porque José queria colocar o seu pai e a sua família numa terra próspera, mas distante do centro do Egito, do foco dos egípcios. E ele conseguiu. Porém o texto diz no livro do Êxodo, começa dizendo que aquele faraó morreu, aquela dinastia de faraós acabou. Uma nova dinastia de faraós assume o poder, e o texto diz que aquela dinastia não conhecia a José. Aquele faraó não conhecia José. Presta atenção, não conhecer ali não é não ouvir falar, não é não saber quem é não reconhecer, não valorizar, não honrar, não respeitar. Como ele não conhecia quem era José, ele começa a perseguir o povo de Israel. Por quê? Como diz o pastor Nelson Rocha, pergunta por quê. Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz que o povo de Israel frutificava e começou a crescer e se tornou muito forte e poderoso. Êxodo 1, 7. E é porque eles começam a crescer e se tornam fortes que despertam a ira dos egípcios.
Preste atenção nisso. Quando você começa a crescer, você desperta a fúria de alguém. Quando você começa a crescer, você desperta a fúria de alguém. Por causa do crescimento, eles se tornam sobremaneira fortes, e isso desperta a ira dos egípcios. Aí vem alguns fatos importantes, antes de a gente falar da confrontação de Moisés, até para você entender o cenário. Primeiro fato, lá no Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 10, a Bíblia Sagrada declara que os egípcios, conversando entre si, disseram: usemos de astúcia para com eles, usemos de malícia para com eles, para que não se multipliquem, para que não continuem crescendo. Há uma estratégia diabólica aqui para que Israel não continue crescendo. Cresça e os invejosos irão se incomodar. Você entendeu? Diga amém. É interessante observar que no texto hebraico a expressão usemos de astúcia indica que no início, para os hebreus, a intenção pareceu boa, e dá a entender que eles serviram voluntariamente, com o desejo de contribuir. Para os egípcios era uma astúcia, para Israel um ato, para os hebreus um ato de inocência, ingenuidade. Vamos servir, vamos participar, vamos cooperar. O Êxodo capítulo 5, versículo 14, sugere que os filhos de Israel trabalharam voluntariamente, não por obrigação. Então, no início não era escravidão, no início era uma disposição de fazer, mas os egípcios estavam agindo de maneira astuta. Por isso, não esquece, vigia. Questione sempre as motivações. Pode ser uma armadilha e você não viu. Um outro episódio interessante do texto é quando o texto diz no capítulo 1, versículo 11, que a partir daí eles passaram a afligir os hebreus com cargas, com as suas cargas. Aquilo que era um serviço com a disposição de cooperar, de repente se transformou em escravidão. Eles foram tornados escravos. Outra vez a orientação do cuidado, da vigilância, porque aquilo que parece ser bom pode te tornar escravo. Era tão voluntário o serviço, capítulo 5, versículo 14, que você observa que entre os hebreus foram estabelecidos líderes para liderar os próprios hebreus do serviço. Agora, esses líderes hebreus que estão servindo voluntariamente ao faraó são surrados, espancados, torturados, para imprimir mais carga sobre os seus irmãos. Todas as vezes que líderes impõem cargas sobre os seus liderados, um espírito de escravidão está em operação, está em ação. Por isso eu lhe digo claramente, o tempo que nós estamos vivendo também é um tempo de malignidade. Satanás está usando as circunstâncias desse tempo para estabelecer opressão.
E como igreja nós precisamos nos manter em oração, vigilantes, em intercessão, clamando, firmes na fé, na presença do nosso Deus, para atravessarmos essa nuvem de tribulação. Então, primeiro você observa que eles crescem, e porque crescem despertam os inimigos. Depois você observa que eles decidem servir voluntariamente. E em terceiro lugar, aquilo se torna uma escravidão. Passaram a afligir-lhes com muitas cargas, passaram a açoitá-los com chicotes. Aí o capítulo de número 1, versículo 12, revela que, apesar disso, Israel continuava crescendo. Deixa eu lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Peso, angústia, opressão e ataque não te fazem parar de crescer. Você vai continuar crescendo. Tem mais, Suriaimandu Ramadagai. Uma igreja silenciosa está se fortalecendo neste silêncio e neste tempo. Eles continuavam crescendo de modo que no versículo de número 12, o texto diz assim: e quanto mais os afligiam, olha que coisa, quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam e ainda mais cresciam, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Israel estava causando estresse para os egípcios. Quando você continua produzindo apesar do fardo, quando você continua gerando apesar do chicote, quando você continua produzindo, multiplicando e frutificando apesar das cargas, aqueles que tentam te oprimir começam a se estressar, a se enfadar, a se esgotar, porque eles percebem que as suas estratégias de opressão não te pararam. Você continuou produzindo, crescendo, frutificando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Isso aqui é Israel. O capítulo de número 1, versículo 13 diz que por causa disto, os egípcios faziam que os filhos de Israel servissem com mais dureza. Dureza aqui é tirania. Eles foram expostos a trabalhos mais enfadonhos ainda, mais amargos. A situação se agravou. A história diz que muitos deles começaram a morrer no trabalho forçado. Por causa do trabalho forçado. Crescer te traz problemas. Vou repetir: crescer te traz problemas. Nem por isso você quer ficar pequeno, porque à medida que você cresce, Deus também te dá estrutura, alicerce, finca as tuas estacas para suportar os vendavais. Olha que coisa linda. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças. Firma bem as tuas estacas e alonga bem as tuas cordas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. O Deus que te permite o vendaval também vai te dando estrutura para suportá-lo, para atravessá-lo, para chegar do outro lado. A dureza aumentou, a tirania aumentou, o sofrimento aumentou, e o texto continua dizendo que apesar disto, os filhos de Israel continuavam crescendo.
Já que você não pode dizer para a pessoa que está do seu lado, porque está distante, a não ser que seja aí a sua esposa, seu filho que está do lado, fala assim: continue crescendo. Continue crescendo. Oh Deus bom. Oh Deus bom. Ei, Santuriando Ramandagai. Eu lembrei agora, deixa eu citar isso. Eu li essa semana daquela flor chamada girassol. Ela sempre se abre em direção ao sol. Mas se o inverno chegar e o sol não brilhar, ela não se fecha. Ela se vira para o girassol que estiver mais próximo. E começa um a refletir a beleza do outro. Nós estamos num tempo nublado, mas ninguém faz a flor, a igreja, murchar. Ela olha um para o outro. Nós vamos nos fortalecendo em Cristo, edificando uns aos outros, e vamos caminhando, avançando e crescendo na presença de Deus. Então as cargas não lhes impediam de continuar crescendo. A perseguição chegou ao nível de genocídio. No capítulo de número 1, versículo 15 e 16, o rei do Egito dá uma ordem, e ele diz às parteiras: quando fores ajudar as mulheres hebreias a darem à luz aos seus filhos, se forem meninas, deixai viver; se forem meninos, matai-os. Flávio Joséfos diz que o rei do Egito oferecia dinheiro, inclusive a hebreus mesmos, para denunciarem onde haviam meninos e jogarem no rio Nilo e matarem. No entanto, o historiador Flávio Joséfos diz que naqueles dias um escriba egípcio encontrou uma profecia nos anais do Egito, que dizia que uma criança hebreia nasceria nas terras do Egito. Ela seria tão bela que qualquer um que passasse por ela não conseguiria continuar a viagem sem parar para admirá-la, e se fortaleceria dentro do Egito e libertaria o seu próprio povo da escravidão. Joséfos inclusive atribui a essa profecia a decisão do faraó de matar os meninos egípcios, porque segundo a profecia se trataria de um menino. Então, por conta disso, faraó, para não correr risco, decide exterminar os meninos. Mas é incrível como Deus é estrategista. Porque o que Deus faz? Enquanto vocês estão matando meninos hebreus lá nas aldeias dos hebreus, eu vou colocar o menino da profecia para crescer debaixo dos teus olhos, tão perto que você nem vai enxergá-lo, tão perto que você nem vai vê-lo. Joquebede, grávida, esconde a gravidez, e quando a criança nasce, ela ainda consegue esconder a criança por 3 meses. Depois de 3 meses é difícil esconder, o choro fica mais alto, a criança já começa a dar sinais de que a casa tem mais alguém. Joquebede não sabe o que fazer, e ela tem uma ideia. Prepara uma arca de juncos, betuma, fecha, coloca a criança dentro, coloca na beira do Nilo e chama a filha mais velha, Miriam, e diz: fica olhando de longe por causa dos animais, para que a criança não seja devorada.
Só que a tradição histórica diz que o faraó tinha uma filha. A filha do faraó se chamava Termutes. Ela era estéril e acabara de ficar viúva. Segundo a tradição histórica, Termutes estava vivendo um momento de luto e dor, porque ficara viúva sem ter filhos, portanto não geraria herdeiro para o trono. Quando Termutes, banhando-se nas águas do Nilo, encontra uma criança numa arca de juncos, o coração materno de uma mulher estéril se condoeu. E os egípcios divulgaram que os deuses do Nilo entregaram um filho para a princesa do faraó. Por isso que a criança foi aceita no palácio. Acontece que Termutes não estivera gestante, as glândulas mamárias não dilataram para produzir leite e ela não tem como amamentar. Aí Miriam chega. Vou te dar uma sugestão. Tem muitas mulheres hebreias que perderam seus filhos por causa da ordem do rei. Elas têm leite, mas não têm criança para amamentar. Se tu quiseres, eu te trarei uma, para que tu deis a ela a missão de amamentar a criança. Termute disse: pode chamar. Miriam vai lá e diz assim: minha mãe, o palácio está contratando a senhora para amamentar seu próprio filho, sendo paga para isso. Alguém aí consegue dar glória a Deus, não? Ou você não entendeu a manobra que Deus fez para fazer o seu plano se cumprir dentro da casa do faraó? E o menino cresce como príncipe. Deus usa a casa do agressor para alimentar o libertador. Ai, quando Deus quer te dar algo, querido, Ele mexe onde Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Vamos entendendo o texto. Estou te dando só o cenário. E uma das coisas que eu estava observando hoje à tarde, Deus escolheu a tribo de Levi, pastores, para ser a tribo sacerdotal, não é isso? Deus escolheu a tribo de Levi, mas Moisés não era sacerdote. E eu sempre vi alguém dizendo que Moisés não era sacerdote porque Deus não quebra uma regra e Moisés não era da tribo de Levi. Não é verdade. Capítulo 2, versículo 1 do Êxodo mostra que seu pai era da tribo de Levi e sua mãe era da tribo de Levi. Ou seja, quando Deus escolheu a tribo de Levi para o sacerdócio, Ele estava honrando a Moisés. Você não será sacerdote, mas a tua tribo será sacerdotal. Todas as vezes que você decidir servir a Deus, Ele vai criar uma maneira e uma oportunidade de reconhecer a tua disposição de servir, porque Deus é Deus de honra. Moisés era da tribo de Levi e embora não fosse sacerdote, sua família era sacerdotal. Por que ele então não foi sacerdote? Porque Moisés era a maior autoridade do arraial. Deus o queria acima do sistema religioso que estava instituindo. Você é a comunicação comigo. Moisés é mais do que sacerdote, ele também é juiz, é profeta e é legislador. Eu não te quero preso pelo sistema religioso, eu te quero livre para liderar o povo e fazê-lo atravessar o deserto e chegar onde eu pretendo que vocês cheguem.
E incrivelmente Deus usa todas as circunstâncias para fazer de Moisés o grande libertador. Diga comigo: o meu Deus pode usar todas as circunstâncias em meu favor. Repete: o meu Deus pode usar todas as circunstâncias em meu favor. O libertador cresce no palácio, preparado para ser um faraó. Por isso que a Bíblia diz que ele é formado em todas as ciências e letras do Egito. Ele estava sendo treinado para ser um faraó. A história diz que Moisés foi o maior comandante do exército do Egito naqueles dias. Inclusive comandou o exército do Egito numa batalha contra a Etiópia, que era um outro grande exército do seu tempo. Deus não chamou para libertar o povo e atravessar o deserto um homem que não tivesse sido preparado para os desafios que estavam lá. Presta atenção: antes de te colocar para atravessar deserto, Deus vai criar para você uma oportunidade de treinamento e capacitação. Ele vai te treinar para isso. Porém, no capítulo de número 2, versículo 9 e 10, tem algo interessante. Versículo 9 disse assim: então lhe disse a filha do faraó: leva este menino. Leva este o quê? Menino. E cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Versículo 10: e quando o menino já era homem, o menino chega no palácio, com o perdão da redundância, menino. No versículo 9 ele é menino, no versículo 10 ele já é homem. O que Deus fez? Deus escondeu Moisés no próprio palácio para cumprir o seu propósito. Não fique irritado quando Deus te esconde, quando Deus te tira de cena. Ele está te preservando de alguma coisa. Aceite ser escondido por Deus. Deus está te escondendo até que o tempo da manifestação aconteça. Ele escondeu Moisés no palácio, e eu quero declarar nessa noite que Deus está escondendo você para te proteger, e Ele só vai te apresentar no tempo determinado do propósito. Só que o versículo de número 11 começa a dizer que agora o menino já sabe quem ele é. O menino já sabe que ele é hebreu. Tanto que o texto diz assim: ele desceu para ver os seus irmãos. Quem são os seus irmãos aqui? Os hebreus. E quando Moisés chega lá no campo, ele vê um egípcio espancando um hebreu. E ele arrebata o egípcio pela mão e mata o egípcio. E quando o egípcio morre, Moisés resolve enterrar lá mesmo e volta para casa. O tempo se passou, e Moisés resolve ir de novo ver seus irmãos. E quando chega lá, encontra dois irmãos brigando. E Moisés resolve ser pacificador. Por que vocês estão brigando, gente? E um olha e diz assim: vai fazer o que comigo? Vai me matar como fizesse com aquele egípcio? A notícia correu. Agora Faraó já sabe que Moisés está com o seu coração inclinado para o povo hebreu e decide eliminá-lo. E para não morrer, Moisés foge. Ei, tudo isso está no plano. Moisés foge e vai parar numa terra longínqua chamada Midian.
cujo líder do clã se chama Jetro. Moisés ajuda as filhas de Jetro a darem água para os seus rebanhos. E Moisés é recebido na casa de Jetro, no capítulo de número 2. E se casa com Zípora, a filha de Jetro. E agora o príncipe do Egito, treinado em todas as ciências e letras do Egito, capacitado para a batalha, vai pastorear ovelhas no deserto do Sinai. Entende isso? Deus nunca te dá uma missão sem antes de treinar dos dois lados. Você precisa conhecer a abundância e a escassez, a nobreza e a pobreza. Você precisa conhecer o lado amplo da vida e o lado estreito. Agora Moisés está sendo treinado no deserto. Enquanto isso, no Egito morreu o faraó que queria matá-lo. Porque Deus sempre vai organizar as coisas para cumprir o seu propósito na tua vida. E se precisar faraó morrer, vai morrer. As cargas lá continuam, o peso continua, o sofrimento continua. Moisés está cá sendo treinado, até que um dia ele olha no deserto e uma sarça começa a incendiar. E não era algo estranho uma sarça pegar fogo. A história diz que era normal, por causa dos raios solares. Mas ali estava estranho, porque o fogo queimava, mas a sarça não era destruída. E Moisés resolve se aproximar para ver que fenômeno era aquele. E quando ele chega perto da sarça, uma voz brada do meio do fogo e diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisou é santo. Aleluia. O Senhor diz assim: eu tenho contemplado a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou até mim, e eu desci para livrá-lo. E é você quem vai falar com o faraó. Moisés diz: eu? Versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Quem sou eu para ir ao faraó? Por que Deus está escolhendo Moisés? Porque eu te treinei, Moisés. Você fala o idioma, você conhece as ciências, as magias, as leis do Egito. Eu te capacitei para isso. Não, mas quem sou eu? Quando Moisés diz, eu gosto disso, porque quando Moisés diz, quem sou eu? Jeová diz assim: não é você, sou eu. Você é só o canal. Veja que Deus não diz a Moisés no versículo 12 e 13: eu estou contigo. Ele diz: eu sou contigo. O que Deus está dizendo é: quem vai fazer não é você, quem vai fazer sou eu. Você é apenas o porta-voz para que Faraó entenda o que eu estou querendo fazer. Primeira dificuldade que Moisés cria. Vamos lá. Começou. Depois de tudo, Moisés começa. Você vai a Faraó? Não, quem sou eu? Jeová resolveu, não é você, sou eu. Aí Moisés cria a segunda. E quando eu chegar lá, que eles me perguntarem: quem és tu? O que eu direi? Jeová diz assim: Yahia, Yasha, Yahia.
eu sou o que eu sou. Eu sou o Deus de cada situação. Eu sou o que você precisar que eu seja. Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver sozinho, eu sou amigo. Se você estiver doente, eu sou quem te sara. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver em batalha, eu sou a tua vitória. Se você estiver fraco, eu sou força. Eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Aí Moisés cria a terceira dificuldade: como irei? Eles não me ouvirão. Está aí no texto do capítulo 3. E ainda que eles me ouçam, o faraó não me ouvirá. O Senhor pergunta: o que é que você tem na mão? Uma vara. Solta. Quando ele solta a vara, virou uma serpente. E a serpente agora persegue a Moisés. E o Senhor diz a Moisés: para de correr da serpente, pega pela cauda. E ele pega e ela volta a ser vara. E o Senhor diz a Moisés: coloca a tua mão dentro do peito. E ele coloca, tira. Quando tirou, estava leprosa. E ele toma um susto. O Senhor diz: coloca novamente. E ele coloca. E quando tira, está sã. O Senhor diz assim: eu te levarei com sinais diante do faraó. Se eles não crerem na minha palavra, eu manifestarei os meus sinais do Egito através de ti, para que todo o Egito saiba que eu te enviei. E se eles não crerem no sinal da vara e no sinal da mão, pega a água no Nilo e eu a tornarei em sangue. Aí Moisés apresenta a quarta desculpa. O Senhor é o seguinte: eu já sei que o Senhor é quem vai fazer. Eu já sei que o Senhor é o que faz tudo. Eu já sei que o Senhor faz sinais. Mas assim, o problema não é contigo, entendeu? O problema é comigo. Eu sou pesado de língua. Sempre fui. Nunca prestei para nada nessa vida. Aí o Senhor diz assim: tá, Moisés, teu irmão Arão vem ao teu encontro, porque eu já falei com Arão que você está indo para o Egito, e ele vem te encontrar na fronteira para te apresentar aos teus irmãos. Aí Moisés diz: aí, que legal, olha que ideia boa. Em vez de mandar eu ir para o Egito, eu estou aqui em Midian, usa logo Arão que já está lá. Aí o capítulo 4 já começa a dizer que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Moisés conseguiu a proeza de irritar Deus. Quando Moisés percebe que não tem jeito, ele chega em casa, conversa com o sogro. Deus do Egito, o Deus de Israel me apareceu, o Deus dos hebreus, e me mandou voltar para o Egito. Eu vou para o Egito com Zípora e os meninos. Zípora e os meninos resolvem ir, e Jetro abençoa Moisés. Só que o problema lá não ficou resolvido. Moisés irritou o Deus. Ele está indo agora por falta de opção, e tem uma regrinha que Moisés não cumpriu. Ele vai libertar o povo da circuncisão, mas o seu filho não era circuncidado. Como é que você vai liderar a minha nação, Moisés, e você está ignorando as leis do pacto que eu estabeleci sobre ela? Deixa eu ver qual é o versículo para eu ler e a gente encerrar. Capítulo de número 4. A Bíblia Sagrada nos diz: há um momento que o Senhor desce ao encontro de Moisés. Deixa eu achar o versículo. Versículo de número 22.
4:22. Moisés está viajando com Zípora, viajando com os meninos, e em dado momento eles param para dormir numa estalagem. E quando levantam pela manhã para seguir viagem, e Moisés vem em direção à porta, tem alguém em pé na porta. É a única vez na Bíblia que você vai ler que Deus desceu para matar alguém. Ele já mandou anjo para exterminar um exército inteiro, mas é a única vez que Deus desce, ele vem pessoalmente. O texto diz assim: e o Senhor estava na porta da estalagem. O Senhor estava em pé na porta da estalagem, e o texto é claro quando diz assim: e aconteceu no caminho, numa estalagem, numa hospedagem, que o Senhor o cercou. E nas versões mais antigas diz assim: porque o Senhor veio para matá-lo. Aqui está escrito: o Senhor queria matá-lo. Você já parou para analisar o que significa Deus, o Todo-Poderoso? Eu vou lá embaixo matar esse camarada. Moisés quer passar e Jeová não deixa. Quando Zípora viu que Moisés ia morrer mesmo, ela mesma pegou uma pedra e cortou o prepúcio do menino e o circuncidou. E ela pega a pele do prepúcio, joga aos pés de Moisés e diz: tu és um esposo sanguinário. Todos os estudiosos, a maioria dos estudiosos concordam que Zípora não aceitava a ideia da circuncisão. Ser um ato sanguinário, sem causa, um sofrimento sem justificativa. Você é um sanguinário. Mas Zípora entendeu que se ela não agisse, Moisés morreria. E os estudiosos dizem que possivelmente Zípora não permitia Moisés fazer a circuncisão, porque ela não era judia, ela não era hebreia, então ela não concordava, ela era midianita. E é um problema quando você deixa que outro tome a decisão da missão e da autoridade que Deus delegou a você. Eu vou repetir: é um problema quando você deixa que outro tome a decisão e a autoridade da missão que Deus delegou a você. Se a missão Ele deu a você, se a responsabilidade Ele deu a você, cumpra. Não deixe outro dizer sim ou dizer não, porque no dia que Jeová vier te encontrar na estalagem, Ele não vai conversar com Zípora, vai conversar contigo. Ele veio confrontar a Moisés, porque Moisés estava indo na missão à força. E é mais ou menos assim: é para ir, né? Se eu não for, vai dar errado. O senhor está me forçando a ir, tá bom, mas também não vou fazer mais nada além disso, estou indo por obrigação. E Jeová diz assim: não, você vai porque eu lhe determinei, mas não vai fazer mal feito. Vai fazer exatamente como eu determinei. Eu trago de novo para o contexto que nós estamos vivendo. Será que Deus não nos colocou na estalagem para tratar com a gente? Eu sei que o mundo está sob juízo, não tem como não ser. Mas diga que o mundo está sob juízo e que os crentes estão todos protegidos e ninguém está tendo nada. E eu vou lhe dizer que não é verdade. Estamos sendo assolados pelo mesmo vento? Estamos sendo surrados pelo mesmo chicote? Então a igreja está sob juízo?
Não. Mas está sob confrontação. Que tipo de crente vocês querem ser? É a pergunta de Deus. Vocês estão indo cumprir minha missão só porque eu insisti? Todas as soluções que eu apresentei, vocês me arrumam desculpas, e agora ainda vai fazer de qualquer jeito? Eu vou colocar vocês na estalagem, e quando vocês quiserem sair, a gente se encontra na porta. Ei, é como se Deus dissesse: você não vai sair de casa enquanto não resolver comigo aquilo que você deixou para trás. É por isso que eu estou dizendo para os crentes onde eu posso: enquanto a igreja não entender que ela precisa resolver coisas com Deus, ele não vai sair da porta. Cada um na sua casa precisa se colocar diante de Deus e resolver a sua circuncisão, e resolver o seu problema com Deus. Ele não vai te deixar seguir enquanto o que tiver que ser feito não tiver sido feito. Nós estamos discutindo o coronavírus como se fôssemos cientistas, e estamos discutindo política como se fôssemos estadistas, e estamos esculhambando governos como se fôssemos conselheiros. E Deus está olhando para nós e dizendo: esquece Faraó, porque eu estou na porta e vocês só seguem viagem depois que resolverem comigo o que vocês estão querendo deixar para trás. Fiquem em pé, por favor. Se eu me humilhar, eu gosto de botar vocês para cantar aqui que vocês não ensaiaram, isso é uma delícia. Ensaiou essa música? Estou na revelação. Ei, Deus está na porta. E é incrível. É incrível. Quem é Moisés? Você viu tudo que Deus fez para preparar Moisés para a missão que ele vai fazer? Você já parou para perceber que Moisés não é um ímpio desgraçado que Deus está querendo matar por causa dos pecados? Já percebeu que Moisés é um líder que Deus está estabelecendo? Deus o treinou para ser a maior autoridade do seu povo. Mas agora ele quer matar Moisés. Por que Deus está lidando assim com a igreja? Um amigo meu semana passada falou assim: Josué, são os filhos de Deus, cara. Deus não pode fazer isso, velho. Onde é que está Deus, cara? Que isso? E cada vez que eu leio isso e prego para vocês, eu descubro: Deus está exatamente aqui, na porta, e está dizendo: você não passa se você não resolver o que eu estou cobrando que você resolva. Que tal você entender que o milagre começa pela casa de Deus? Que tal entendermos que o mundo nunca vai reconhecer Deus enquanto a igreja não reconhecer primeiro? Que tal entendermos que o mundo nunca vai se arrepender se primeiro a igreja não se converter? Que tal entendermos que não há libertação do Egito enquanto Moisés não resolver as suas questões com Deus? O assunto é nosso também. O assunto é nosso também. Já vou terminar.
Mas a igreja precisa acordar para a vida. Sabe qual é o nosso problema? Olha bem para mim. É que nós começamos a confundir influência política, estrutura econômica, com alinhamento com Deus. Todas as vezes que a igreja confundiu a sua missão e perdeu o seu foco, o Senhor precisou tratar com ela. E eu entendo neste tempo, o meu espírito entende neste tempo, e é pelo Espírito, que este é o tempo de cada um, no seu lugar, se colocar no seu leito, na sua cadeira, na sua poltrona, e começar a conversar com Deus. Porque nós estamos há 100 dias em casa, assistindo Netflix, comendo pipoca, comprando pacotes de filmes, comprando pela internet e orando, que é bom, quase ninguém. Estamos pensando que Deus nos deu férias, e na verdade não é tempo de férias, é tempo de quebrantamento. Porque ele ficou em pé na porta da estalagem. Diz aí para a pessoa do seu lado, se for possível. Claro, só está do seu lado se é seu marido, se é sua mulher, se é seu filho. Você não está de férias, você está em tratamento. Você não está de férias, você está em tratamento. E Deus está esperando que a igreja se quebrante. 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 Até os jejuns que nós fizemos essa quarentena foi mais para efeito de marketing, foi mais para efeito de propaganda do que de quebrantamento. E o Espírito de Deus olha para cá e diz assim: chega, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Nós vamos orar, mas olha bem para mim. Deus não está de brincadeira não. Deus não está de brincadeira não. Se não tomarmos uma postura, essa coisa ainda vai doer. Não é que não está doendo, está doendo muito. Está doendo muito. Está doendo ou não? Muito. Esses dias eu senti uma crise de saudade. Não, estou falando daquela saudadezinha. Foi uma crise de saudade. A ansiedade quis bater, quis dar pane. Isso sou eu. Tem gente com perdas irreparáveis. E o Senhor está no seu trono dizendo: desçam, se quebrantem. Ele não está brincando. A igreja precisa mergulhar em Deus. Antes de se envolver com qualquer coisa, a igreja precisa se envolver com Deus. Este é o tempo, uma grande oportunidade
de sacudir o mundo pelo poder da oração. Você pode, eu posso, nós podemos. Alguma coisa me diz que o dispositivo para definir isto é a postura da igreja. É a postura da igreja. E a tragédia é que a igreja não se posicionou ainda. Estou dizendo que a igreja é responsável, não estou dizendo, mas a igreja é o dispositivo, ela é o ponto de Deus na terra. Quando Moisés cortou o prepúcio do menino, a Bíblia diz que o Senhor se afastou, o Senhor o deixou, não quis mais matá-lo. Quando o anjo veio com a espada desembainhada matando gente em Jerusalém, me parece que 72 mil morreram. Davi correu e se colocou entre o anjo e o povo e disse: morra eu, não o povo. A praga cessou. Serpentes saíram do deserto e começaram a picar o povo no arraial de Israel, e morreram milhares. A Bíblia diz que Moisés se colocou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Será que não há nada que a igreja possa fazer? Você já percebeu que Deus está desafiando o mundo de uma forma que não tem um médico que tem uma resposta, não tem um laboratório que tem uma resposta, não tem um cientista que tem uma resposta, não há um governo que tem uma resposta? Querido, quando a resposta não está em nenhum dos níveis da sociedade, é só ler Ezequiel 32. Se não há resposta em nenhum dos níveis e escalões da sociedade, Jeová está dizendo assim: eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha bem para mim, fomos encontrados. Diz aí: eu fui encontrado.